Salve, salve, saudações vascaínas, começando aí mais um Aqui é Vasco. Como sempre, trazendo as últimas e principais notícias do Vasco a todos vocês. Desde já então, peço a você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê o seu like, dê a sua moral ao canal que é novo no YouTube. E também não esqueça de acionar o sininho de notificações, que é muito importante para que vocês venham sempre receber os avisos do YouTube quando estivermos gravando novos vídeos. Bem, e após ter melado as contratações, do jogador Everaldo do Corinthians e também do goleiro Vanderlei do Grêmio, ambos que o Vasco tinha aí, estava praticamente tudo certo, mas que por última hora, infelizmente o Vasco esbarrou aí em problema, o lado financeiro mais uma vez, mas o Vasco continua no mercado, aí, e o jogador, foi passado que o jogador Morato, esse sim está bem próximo aí de ser anunciado, o jogador que estava se recuperando de uma pequena lesão aí no pubis, e devido a isso o Vasco esteve aguardando aí a recuperação do jogador, mas que o jogador já está recuperado sim, e que já está praticamente tudo certo. O Vasco espera aí sim estar anunciando, esse jogador Morato, jogador vindo do Red Bull Bragantino. Então esse sim está aí, só pequenos detalhes que o Vasco espera aí para estar anunciando oficialmente o jogador. E o outro jogador que está muito aí, as negociações avançaram, justamente o Rodrigo Lindoso, esse jogador que eu estive falando ontem, foi passado que o jogador quer vir para o Rio de Janeiro, ele que tem a sua família aqui no Rio de Janeiro, e ele que atua no Internacional atualmente, mas o jogador está aí livre, e o Vasco entrou sim em contato com o jogador, e pequenos detalhes também estão aí, que falta para estar acertando também com o jogador Rodrigo Lindoso, que eu estive falando, é um bom jogador, um bom nome, e que a qualquer momento o Vasco pode sim estar anunciando, o Rodrigo Lindoso como mais novo reforço do Vasco aí também. E agora foi passado também que o jogador, velho conhecido aí do Vasco, Bernardo, para quem não conhece, Bernardo, que fez aí, teve uma boa passagem aí no Vasco, há anos atrás, é um meia, um jogador aí que fez sim, de qualidade, um meio de campo de qualidade, esse jogador que o Vasco busca aí ainda, sabemos que com a saída do Benítez, o Vasco perdeu nesse jogador ali, com essa característica do Bernardo, e o Bernardo que é assim um bom jogador, o Bernardo que infelizmente divide opiniões, ele que teve o seu lado polêmica aí na passagem que teve pelo Vasco, embora tenha tido uma boa passagem, mas é um bom jogador, mas que teve o lado extracampo, que infelizmente pesou muito na época, mas foi passado que o jogador, o próprio jogador, como eu pude assistir numa entrevista, o jogador, depois de um certo tempo, o jogador se arrependeu, o jogador amadureceu, disse estar até arrependido ali de algumas questões que envolveram ali a sua saída extracampo, e é um jogador sim, um jogador que inclusive teve uma passagem aí recente pelo Volta Redonda, e tive acompanhando alguns jogos do jogador, alguns jogos dele ainda pelo Volta Redonda. É um jogador que ainda joga fisicamente, é um jogador que não tem problemas físicos, é um jogador que ainda joga com uma certa intensidade, e por ser um jogador ainda novo, tem aí seus 30 anos, e está atualmente aí no Rio Branco, Rio Branco de São Paulo, é um time aí, é um time aí de pequena expressão, mas enfim, é um jogador que me agrada, jogador aí, não sabemos, não foi passado aí como o jogador se encontra atualmente, se ainda está jogando, se vive um bom momento por lá, mas acho sim, que o Bernardo é um bom jogador, seria aí até um bom reforço, mas que divide opiniões aí, até mesmo entre a torcida, mas acho sim que seria um bom reforço, é um jogador que cabe no orçamento do clube. Então, de qualquer forma, vamos aguardar aí, para ver o que de fato pode acontecer referente aí ao Bernardo.
E agora vamos falar sobre a partida, né? O Vasco que enfrenta aí amanhã, está marcado, né? Essa partida está confirmada amanhã contra o Madureira no estádio Los Lários, em Xerém, né? Duque de Caxias, estádio do Tigres. Então o Vasco que tem essa partida, né? Aí contra o Madureira que é o Madureira que atualmente é o quarto colocado com 9 pontos, né? Inclusive foi passado que o Madureira está invicto, né? Com 3 vitórias e 2 empates, então é um jogo aí complicado, né? É um jogo mais difícil aí, que o Vasco tem sim que entrar, que terá sim dificuldade, né? O Vasco que fez uma boa partida aí, mas contra, né, um adversário inferior que foi aí o Macaé. Então o Vasco aí tem o Madureira pela frente e o treinador Marcelo Cabo, né? Ele tem aí ele que tem aí juntamente com a parte científica do clube, ele tem feito aí um trabalho específico, né, com alguns jogadores, e o técnico acha por melhor estar aí fazendo um rodízio entre os jogadores para estar poupando aí, né? Devido aí a situações do lado físico de alguns jogadores que ainda precisam evoluir fisicamente, incluindo jogadores recém-chegados. Então ele está aí, né? Chegou a essa conclusão aí, chegou a esse acordo aí com a parte científica. Então, devido a isso, o Vasco amanhã terá aí algumas mudanças, né, devido a essa situação. O Vasco provavelmente terá algumas mudanças aí no time, não repetirá não repetirá o mesmo time, na mesma escalação da qual foi contra o Macaé, provavelmente, devido a isso. Então, e o jogador, né, Germancano, né, agora falando aí específico do Germancano, o Germancano que tem feito aí muita falta, né, ele que já não joga já, se eu não me engano, há mais de 5 jogos, e é um jogador aí, né, que faz muita falta, levando em conta que o Vasco, principalmente no último jogo, perdeu muitos gols, muitas chances. Então ele, por ser o artilheiro da equipe aí, né, ele por ser o nosso matador, um jogador ali de referência, faz muita falta, e ele, né, que está sendo feito justamente, ele que teve uma pequena lesão, está sendo feito esse trabalho aí, um trabalho específico, né, físico específico com o jogador. Então ele ainda é dúvida para essa partida de amanhã, e foi passado que ele pode estar sendo preparado para jogar somente quando outro jogo contra o Fluminense, por ser um clássico, né, um jogo aí mais complicado. Então a situação atual do jogador Germancano, né? Mas agora falando aí, né, porque surgiu também a opinião que o Germancano pode estar aí também, né, até mesmo sendo preparado para sendo negociado diretamente falando. Então não sabemos se o fato dele estar aí, estar realmente ausente, tem a ver, sim uma questão aí de lesão, ou está ligada a essa possível saída do jogador. Então é uma situação aí que deixa até, né, a torcida muito preocupada, deixa a torcida aí com o pé atrás. Então esperamos aí que realmente o jogador seja aí o lado de lesão, né, porque é um jogador que não pode sair, né, por ser o melhor jogador da equipe. Já tivemos a saída do Benítez, então acharia muito ruim aí perder, né, o nosso melhor jogador. Então essa situação ligada ao Germancano, né, Germancano aí que tem feito muita falta aí na equipe, né. E outra situação que foi passada é que o Vasco busca, né, justamente, né, o que deixa a gente ainda mais em relação justamente ao Germancano, que o Vasco busca um atacante, né, um atacante para estar aí substituindo. Foi passado que é para estar substituindo, ser o substituto imediato justamente do Germancano. Então é mais uma questão aí que pode estar ligada ou à saída dele ou não. Então esperamos que seja de fato esclarecida essa situação aí, que está muito mal contada ainda, ligada ao atacante Germancano, que já está aí há muito tempo, né, sendo poupado. Então aqui esperamos que de fato seja realmente ligado à lesão, e que o jogador não esteja aí sendo negociado como estão dizendo aí, né, por aí nos bastidores do clube. Então é isso aí.
Essas foram as poucas notícias que tivemos, porém importantes. Então deixem nos comentários, né, o que vocês acham aí de tudo isso, a expectativa aí, né, dessa partida de amanhã, que o Vasco precisa vencer para se manter vivo ainda no campeonato, né, está se aproximando ali dos primeiros colocados. Então essa vitória amanhã é muito importante aí contra a equipe do Madureira e não será um jogo fácil. Então deixem nos comentários aí, né, a expectativa para essa partida e também dos possíveis reforços aí que podem estar pintando no Vasco. Enfim, de tudo que foi abordado no vídeo, que é muito importante. É isso aí, galera. Salve, salve. Aqui é Vasco. Tamo juntos. Valeu.